imagino que a essa altura você já esteja querendo codificar, né, algum fluxograma, enfim, fazer um pequeno programa de computador funcionar. Se você já fez ou já tem no seu computador, já trabalha com alguma linguagem, pode utilizar a sua linguagem ao invés do que nós vamos oferecer aqui, tá certo? Mas se você é principiante, ou seja, nunca codificou em linguagem nenhuma, sugiro que siga com o que nós vamos apresentar. A gente vai trabalhar com uma linguagem chamada Portugal. É a mistura da palavra português com uma linguagem antiga chamada Algol, tá? A-L-G-O-L. Muito bem. Por quê? Qual é o objetivo disso? As linguagens de programação têm origem na língua inglesa. Então, o Portugal tende a quebrar essa dificuldade. No primeiro momento, você vai aprender a codificar sem gastar o seu cérebro, sem queimar sua cabeça com uma língua que é estrangeira para você, ok? Ou que é estranha para você. Muito bem, o Portugal foi desenvolvido, não é para você fazer aplicativo e vender aplicativo em Portugal, ele foi desenvolvido basicamente para ensino. Então, nessa aula, você vai ser apresentado ao Portugal e vai fazer o seu primeiro código. Sugiro que não assista apenas a aula, faça o código, faça o exercício, veja funcionar no computador, tá? Agora é a hora disso. Eu preciso que você associe fluxograma ou pseudocódigo com o código, para que a coisa possa funcionar, beleza? Uma ótima aula para você. Como é que a gente vai começar a codificar o nosso algoritmo? Para você escrever o seu código, qualquer linguagem que seja, você precisa de um editor de textos. Detalhe, sem formatação. O que é isso? Quando você fala em editor de texto, você pensa no Word, né? Onde você pode escrever em negrito, enfim, alterar o tamanho de fonte. Nada disso. Um editor simples, simplesmente você escreve. Ele não deve ter sequer a acentuação. Não precisa, e o que acontece? Nos comandos normalmente se tiram os acentos, né? Isso pela origem, né? A maior parte do início da programação veio em inglês, então não tem acento, a gente mantém isso, ok? Muito bem. Além do editor de textos, que pode ser o bloco de notas do Windows, é um editor de texto sem formatação, tá vendo? Um aplicativo que está ali e ninguém sabe para que serve, pode ser escrito um programa nele. E um famoso aqui, Notepad++, são gratuitos, você pode baixar na internet, ok? Além do editor de texto, porque aí você escreveu o código, né? Você precisa compilar isso para zeros e uns ou ter um interpretador. Então, eu peguei e coloquei aqui alguns exemplos. Você vai precisar de um compilador ou um interpretador, ou ambos, né? A linguagem Python, ela é interpretada, então você tem interpretador, pode baixar gratuito na internet. E a linguagem C, ela é compilada. Você também pode baixar gratuitamente na internet. E aí, obviamente, você vai estudar essas linguagens, tá? Veja, não cabe aí um curso da linguagem. Uma vez que você entendeu a lógica, você, através de exemplos, ou através do próprio manual, onde tem lá os comandos e a sintaxe, porque qual é a questão, qual é a dificuldade das linguagens? É acertar na sintaxe, ou seja, na escrita. Se você trocar uma vírgula por um ponto e vírgula, o programa vai dar erro. Então, basicamente é isso, são as leis, né, as regras daquela linguagem. De resto, o procedimento é muito fácil, beleza? Então, isso aqui é uma das formas de você começar a programar e fazer o seu programa. Temos uma outra forma e mais interessante para quem é iniciante principalmente, tá? Que são as IDEs. IDE é sigla de Integrated Development Environment. Então, traduzindo isso, né? Ambiente de desenvolvimento integrado. Então, o que é isso? Basicamente uma plataforma. Você pode entrar online ou pode baixar também no seu computador um aplicativo onde você tem uma plataforma que já vem com um editor de textos, já te ajuda no código, ajuda inclusive a corrigir quando você erra na sintaxe, tá certo? Então é todo um ambiente próprio para determinada linguagem, ok? Existe esse ambiente para C, existe esse ambiente para Python, e existe esse ambiente para uma linguagem chamada Portugal, que é aonde a gente vai trabalhar nesse início, tá bom? O que é a linguagem Portugal?
lembra português, né? E talvez uma mistura aí de português com algol, não sei qual foi o pensamento de quem, que é o nome de uma linguagem, qual foi o pensamento de quem criou, mas enfim, o Portugal é uma linguagem de programação baseada na nossa língua, na língua portuguesa. Então fica mais fácil para quem não tem a menor noção de inglês para iniciar a programação. Funciona, não vou te dizer que é uma linguagem comercial para você depois vender os seus aplicativos, mas você consegue programar muitas coisas, vai rodar o programa, ele vai funcionar, e aí depois mais para frente, se você de fato se interessar por essa área, você vai ter que ter habilidade não para Python ou para C, mas para aprender a linguagem que for necessária. A essa altura você já deve ter compreendido que a parte mais importante é a lógica, né? Você vai fazer isso com pseudocódigo ou com fluxograma, ou seja, é a parte inteligente antes da codificação, é a parte inteligente do seu algoritmo, né? A codificação vai depender da linguagem. E aí você, com o manual da linguagem, se adapta ali, em pouco tempo você consegue estar programando em qualquer outra linguagem que você precisar, tá? Eu digo isso porque muita gente vai fazer quero programar, em vez de fazer um curso de lógica de programação, vai direto, se matricula aí no curso de Python, ou então num curso de C, aprende aquela linguagem, não aprendeu efetivamente a fazer um algoritmo limpo, né, estruturado, porque não é o objetivo lá seria a linguagem, tá certo? E quando vai trabalhar, consegue um emprego, na empresa não é nenhuma dessas linguagens, é uma outra, né? Então, errado. O caminho certo, se você está seguindo o nosso curso aqui de lógica de programação, pode ter certeza que é o melhor caminho, ok? Não precisa se aprofundar no Portugal, o objetivo aqui é a gente ver funcionando, tá? Você pode baixar o aplicativo de Portugal e usar no seu computador, ou pode trabalhar online. Eu sugiro que nesse início de curso a gente faça online. Então, simplesmente você acessa lá portugal.dev, tá? Já vai abrir dentro do ambiente e ali você começa a programar. É gratuito, é muito simples de usar. O que pode acontecer é que eu não sei em que ocasião você vai assistir esse vídeo e pode ser que de repente essa plataforma não esteja mais lá, algumas desapareceram, enfim. Pesquisa lá no Google, tá certo? Faz uma pesquisa, você vai achar uma outra concorrente e que também vai te oferecer os mesmos recursos. Tá aqui o nosso aplicativo, tá feita a lógica já no fluxograma. Vamos entender o que ele vai fazer. Início. Declare texto nome. Estamos criando lá uma gaveta, na verdade uma variável, cujo nome é nome, tá certo? Então a etiqueta lá na gavetinha vai escrito nome, ok? Muito bem. Em seguida, lembra desse símbolo aqui, o paralelogramo? A gente usa tanto para capturar um dado, para entrada de dados, como para saída. Aqui está entre aspas, então a gente vai entender o seguinte, é para escrever na tela, digite seu nome. Então o usuário está lá olhando para o computador, começou a rodar o programa, ele vai ver, digite seu nome. E ele vai fazer o quê? Digitar o seu nome. Por isso aqui um símbolo de captura. Se o sujeito, por exemplo, digitar João, esse nome João vai para a gavetinha que chama nome, que já foi declarada ali em cima, e é uma gaveta do tipo texto. Beleza? Continuamos. Em seguida, imprima, olha lá, apresente na tela, é o mesmo símbolo aqui. Olá, mundo, certo? E depois do Olá, mundo, embaixo ele vai imprimir me chamo e nome. Observe que me chamo está entre aspas, então ele vai escrever exatamente me chamo. E nome está fora das aspas, aqui está dentro, ó. Aqui está fora. Aqui ele vai entender que não é para escrever o texto, ele vai entender que isso aqui é a variável. Ele vai lá, vai abrir a gavetinha nome, vai ver que nome que foi digitado, que está guardado lá e vai escrever aqui. Então se o sujeito digitou João, aqui vai estar escrito me chamo João. Beleza? Compreendemos isso aí? Finalizou, fim. Então resta agora codificar, nós vamos fazer esse código em Portugal, tá bom? Vou fazer primeiro aqui na lousa com você, em seguida você vai utilizar o computador, vai entrar no site e vai ver este programa rodar. Talvez seja o seu primeiro programa, então por isso a gente fala, olá mundo, dizem que dá sorte. Vamos lá. Gente, na linguagem Portugal, ele não usa declare o texto. Quando é texto, ele usa um outro nome, cadeia. Aqui no sentido cadeia é um conjunto, cadeia de caracteres, é um conjunto de caracteres, tá certo? Então, aqui no lugar de declare texto, a gente vai usar o termo cadeia. Essa é a sintaxe no Portugal. Em vez de texto, usamos cadeia.
Na hora de mandar escrever algo na tela, a gente vai escrever escreva. Escreva, moleza, né? Escreva. Então, na linguagem ALGOL, para escrever algo na tela, a linguagem é escreva, o termo é escreva. Muito bem. E na hora de capturar? Na hora de capturar, a gente vai usar leia, tá certo? Leia. De novo aqui é escreva e aqui no último também é escreva, tá certo? Escreva. Agora vamos ao código. Bora codificar. Se você abrir um editor de texto, tipo bloco de notas, você vai ter que digitar o que eu já coloquei aqui na lousa, tá? Mas se você tiver numa IDE, muito provavelmente já vai te apresentar isso aqui. Por quê? Porque todo programa em Portugal começa com a palavra programa, abre chave e fecha chave. Repare que essa chave amarela fecha com essa, tá? Então o programa é tudo que está dentro dessas duas chaves. Abre chave, fecha chave. Você vai perceber que, diferente da matemática, onde a gente tem parênteses, colchete, chave, não é isso? Aqui você pode abrir chave dentro de chave, chave dentro de chave e assim sucessivamente. E o que faz você entender qual que abre e qual que fecha vai ser a indentação. Esse é o nome, é essa margem que a gente vai adiantando aqui para a sua direita, ok? Então, observa, programa, a letra P e essa chave amarela estão na mesma linha, na vertical, tá? Estão na mesma margem. Todo programa em Portugal tem que iniciar com função início. Abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Então veja, esta função está aqui na margem. Ora, se todas vão ter isso, por que escrever isso, né? Eu vou adiantar, vou te dar um spoiler. Você pode ter mais funções que podem ser utilizadas dentro da função início. E aí você as escreveria aqui embaixo também, na mesma margem dessa função, tá? Ainda não. Mais adiante, ok? Muito bem. E o nosso programa vai escrito dentro da função início. Tudo que tiver aqui dentro é o que vai funcionar, é o que vai rodar. Observa que a palavra função e a chave vermelha estão na mesma margem. Aqui abriu a chave vermelha, abre e fecha. Então, com as margens, tá, com a indentação, você consegue entender aonde abre, aonde fecha uma e, enfim, o que contém o que dentro do programa. Beleza? E agora vamos codificar. Repare. Quando fala lá, o primeiro comando, início, basicamente é isso aqui, a função início, tá? Declare texto nome. Nós precisamos declarar uma variável que se chama nome, tá certo? Ela é do tipo texto. A gente já viu que no Portugal a gente usa a palavra cadeia. Você vem aqui, olha, vai botar uma margem para dentro de novo e vai escrever cadeia, cadeia, e o nome da variável, nome. Então, o que está acontecendo aqui? Você está declarando que vai usar uma variável nome, etiquetando uma gaveta com o nome nome, tá? O nome aqui é nome mesmo, perfeito? E também está dizendo que é uma variável do tipo texto, porque cadeia significa isso, ok? Para o nosso Portugal. Em seguida, manda escrever na tela, digite seu nome. E o comando em Portugal é escreva. Então, na linha de baixo, tá? Cada linha é um comando. Você vai colocar escreva, e aí o texto que você quer escrever vai entre parênteses. Veja, o texto não está contido em nenhuma gaveta, é um texto fixo. Então ele fica entre aspas, digite seu nome. Você quer que apareça na tela exatamente isso aqui, olha, digite seu nome. Porque você quer que o usuário entenda que é o momento que ele vai digitar o nome dele, certo? Então aparece lá na tela para o usuário. Em seguida, esse aqui é um símbolo de captura. Então o seu programa vai capturar o nome que vai ser digitado e vai colocar na gaveta nome. Então o comando aqui para nós é leia. Leia nome. Quando chega nesse estágio aqui do programa, leia nome, o usuário digitou lá, João. Aonde foi parar esse João? Leia nome. João foi parar na gaveta, cujo nome é nome, que já está declarado ali em cima. Ele guardou como texto na gaveta, entendeu? Então aquela gaveta nome agora tem, por exemplo, o João, ou outro nome qualquer que alguém digitou. Comando seguinte, escreva Olá Mundo. Então vamos lá, escreva, abre parênteses, entre aspas, o que eu quero que escreva, Olá Mundo. Diz que dá sorte quando é o seu primeiro programa, você escrever, vamos botar uma exclamação aqui, ficar mais bonito,
tá certo? Então, entre aspas, ele escreve na tela exatamente o que está escrito ali, tá? Do jeitinho que você colocou, não tem nenhuma variável. Mas olha que bacana, aqui embaixo, ele manda escrever de novo, então vai uma outra linha embaixo. Me chamo, e observe que a palavra nome está fora das aspas, aqui está dentro. Aqui ele vai escrever isso aqui, digite seu nome, não o que está na gaveta nome, é a palavra nome mesmo, a pessoa nem tinha digitado ainda, né? Agora, quando está fora das aspas, ele vai entender que tem que abrir a gaveta, ver o que está lá dentro e escrever o que está lá dentro. Então, olha, me chamo está entre aspas. Então, vamos lá. Escreva, abre parênteses, me chamo José, João, vai saber o que ele digitou. Vou deixar um espaço em branco é caractere, né, para não colar o nome lá. E observe que a variável nome aqui está fora das aspas. Nome, eu vou escrever então fora das aspas, por quê? Porque eu quero que ele pegue a gaveta nome e ponha o nome do sujeito aqui. Detalhe, para isso funcionar, se você escrever desse jeito aqui, vai dar pau. Quando a gente fala que vai dar pau, não vai funcionar o programa, certo? Vai dar erro, porque a sintaxe exige que quando você vai conectar um texto com o conteúdo de uma gaveta, de uma variável, você precisa botar uma vírgula aqui. Esse aqui é o detalhe da codificação, tá? Esqueceu a vírgula, pau. E no início a gente apanha muito, porque você esquece um detalhe ou outro e fica procurando erro, né? As IDEs, em geral, ajudam muito, tá? Quando ela consegue, elas estão mais inteligentes hoje, ela já aponta em que linha que está o erro e no que foi que você errou, ok? Muito bom. Chegamos aqui, então, no último comando e vem o fim. Então, abriu chave, fechou chave, não precisava ter esse espaço, sobrou espaço, né? Acho que está todo mundo aí. Vamos dar uma conferida e fechou aqui o nosso programa. Se você digitar isso aqui no bloco de notas, no Notepad, né? Em qualquer editor de textos que não tenha formatação, você pode jogar isso depois no interpretador de Portugal, ele vai rodar esse programa, tá certo? Como a gente vai estar dentro da IDE, vai ser só clicar no botão lá, vai mandar rodar e você vai ver o programa rodando, como se estivesse pronto. Aí você vai se posicionar não no lugar do programador, mas no lugar do usuário para testar o seu próprio programa, ok? Uma checagem rápida aqui, então vamos lá. Declarada a variável texto, tá, cadeia nome, digite seu nome, apareceu na tela, leia o nome, então o usuário vai digitar o nome e vai guardar na gaveta nome, vai escrever embaixo, olá mundo, e abaixo disso vai escrever, me chamo, o nome que foi digitado, João, e finalizou o programa. Beleza? Vamos ver isso funcionar agora no computador. Você está pronto? Você está pronta para esse momento? Bora lá! Você vai acessar aqui no seu navegador, pode ser o Chrome, por exemplo, portugal.dev, ok? Portugal.dev. Quando você acessa, você vai entrar então no Portugal Web Studio e vai encontrar uma série de botões lá. Essa interface, essa plataforma, ela pode mudar com o tempo, tá? Ela pode ser atualizada, pode mudar, pode estar um pouquinho diferente, mas aí cabe a você, a sua capacidade aí, né? A sua adaptabilidade, né? O fundamento em si não vai mudar, mas pode ser que mude a plataforma e pode ser que de repente você esteja usando uma outra plataforma mais atual, por exemplo, tá bom? No caso aqui do nosso Web Studio, observe que você tem o primeiro botão aqui, novo arquivo, você vai clicar nele e vai ser aberto um arquivo novo, ou seja, uma área para você digitar, um editor de textos, tá? E olha que bacana, ele já colocou lá a palavra programa, abriu chave, fechou chave lá embaixo, põe até uma linhazinha indicando a margem para você. Em seguida, a função início também já está iniciada com abre chave e fecha chave. Então, vem pronto para você iniciar a sua codificação. E aqui dentro, então, você vai colocar o código que você acabou de fazer, né? Se você anotou direitinho, se não anotou, volta lá no vídeo, anota e digita o seu código aqui. Lembrando que você vai colocar uma margem para dentro, certo? Você tem que usar a indentação. Perfeito? Finalizado o seu código, você vai ter algo parecido com isso aqui. Você vai simplesmente clicar no botão que está aqui em cima, no primeiro, tá vendo que parece uma tecla de play para rodar? Quando você clicar em play, vai aparecer lá embaixo o programa rodando.
Aqui na parte de cima está te mostrando o seu lado de programador, na parte de baixo o lado do usuário. É óbvio que quando o usuário estiver usando isso no computador dele, a parte de cima não vai aparecer, vai estar escondida, tá? Ela é do programador, ele vai ver só a parte de baixo. Mas você que está desenvolvendo um aplicativo, você tem que entender o que é o comando para o computador e o que são os comandos para o usuário. Então o usuário vai ler, digite seu nome, ele vai lá, vai digitar, por exemplo, ele digitou lá João, certo? Legal? Quando você acaba de digitar algo, você tecla Enter. Quando tecla Enter, ele prossegue. Aí apareceu embaixo lá, Olá Mundo, e me chamo João. Perfeito? Funcionou o seu código. E agora, a partir daí, você já pode brincar bastante, né? A gente vai ver outras estruturas e vamos aprofundar um pouquinho mais, mas você já entendeu como acessa e como é que começa a história de codificação. E se você compreendeu essa aula, se você gostou, conseguiu fazer rodar o seu primeiro programa em Portugal, por favor, lembre de deixar o seu like, espalha para os seus amigos, tá? Dá uma compartilhada legal e faça inscrição no canal, tá? Inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.